Olá! Vamos analisar hoje o capítulo 16 de 2 Reis. É a história do reinado de Acais em Judá. Ele assume o trono, assim com 20 anos, e reina 16 anos em Jerusalém. Mas olha, logo de cara, o texto já avisa, né? As ações dele não foram consideradas corretas como as do seu ancestral Davi. Exatamente. A comparação com Davi é imediata e já estabelece um contraste forte. Ele não seguiu esse modelo. E não só não seguiu Davi, ele foi pelos caminhos dos reis de Israel, o que já era, digamos, um desvio, mas ele foi além, né? Chegou a praticar coisas muito condenadas, como sacrificar o próprio filho no fogo. Terrível. Sim, uma imitação das práticas das nações vizinhas, algo explicitamente proibido. E não parou por aí. Não mesmo. Ele também fazia sacrifícios, queimava incenso fora do templo, nos tais lugares altos. Que eram basicamente santuários não autorizados, né? Muitas vezes associados a cultos pagãos, em colinas, debaixo de árvores, fora do controle central do templo. E o cenário político? Nossa, um caos. Rezin, rei da Síria, ou Arã, Arã é o nome mais antigo para a Síria. isso, e Peca, rei de Israel. Os dois se juntaram, foram para cima de Jerusalém, sitiaram Acás. Foi um momento de pressão militar imensa sobre Judá. Eles não conseguiram tomar a capital, mas o cerco já era um problema grave. E ainda teve mais. Nesse meio tempo, Rezin conseguiu retomar Elate para a Síria, expulsando o pessoal de Judá de lá. Ou seja, Judá estava perdendo território e sofrendo um cerco na capital. Uma situação desesperadora. Completamente. E aí, diante dessa pressão toda, o que Acás faz? Ele busca ajuda, mas não a divina. Não, Hidro, olha para o poder humano, para a geopolítica da época. Exato. Ele manda mensageiros para Tiglat-Pileser, o rei da Síria, grande potência, e a mensagem é de submissão total, né? Sou teu servo, teu vassalo, me salva. É uma declaração explícita de vassalagem. E o preço dessa ajuda é significativo. Muito. Ele pega a prata e o ouro do templo do Senhor e também do palácio real e envia tudo para o rei da Síria. Essa escolha é, uau, é um ponto de inflexão. Ele está usando recursos sagrados, dedicados ao culto, como um pagamento político. Em vez da fé na aliança com Deus, ele aposta numa aliança humana comprada com tesouros do templo. As prioridades ali ficaram bem claras, né? Claríssimas. E assim, do ponto de vista pragmático e imediato, a estratégia funciona. Funciona. A Assíria responde. Tiglat-Pileser ataca Damasco, a capital da Síria, conquista a cidade, deporta os habitantes para Kir e mata o rei Rezin. Ou seja, uma das ameaças diretas a Judá é eliminada pela intervenção assíria, paga por Acais. Mas a história não acaba aí. A relação com a Síria vai se aprofundar. Acais vai até Damasco encontrar o rei assírio, provavelmente para formalizar essa vassalagem, prestar homenagens. Sim, era comum que os reis vassalos fossem ao encontro do suzerano. E lá em Damasco, ele vê um altar que chama a atenção dele. Ele fica tão impressionado que manda fazer um desenho, um modelo detalhado e envia para Urias, o sacerdote em Jerusalém. Com ordens expressas. Construa um altar igualzinho a este no templo. Isso é muito forte, né? Não é só uma aliança política. É importar um elemento de culto estrangeiro para dentro do templo de Jerusalém. Infiltrar o espaço sagrado de Judá. Seja um altar assírio ou sírio sob influência síria, não importa. É estrangeiro. E o sacerdote Urias Obedece prontamente. Constrói um novo altar antes mesmo de Acás voltar de Damasco. mostra como a influência política já estava ditando as regras até na religião, né? A liderança religiosa cedendo. Sem dúvida. A autonomia religiosa ali já estava comprometida. Quando Acás volta, ele vai direto para esse novo altar e começa a usá-lo para os principais sacrifícios. Holocaustos, ofertas de manjares, libações. O altar principal do culto passa a ser esse, de modelo estrangeiro. E o antigo altar de bronze, aquele que ficava diante do Senhor. Esse foi deslocado, colocado ao norte do altar novo, quase como um objeto secundário. E Acás diz que usaria o altar antigo para buscar orientação. Uma função meio vaga, né? Perdeu a centralidade, totalmente.
E olhando o quadro geral, essas mudanças são mais do que cosméticas ou litúrgicas. Elas simbolizam a subordinação de Judá. O texto continua dizendo que Acaz fez outras alterações no templo, removeu partes das bases das pias de bronze, tirou o grande mar de bronze de cima dos touros. Mexeu até na estrutura, né? Na cobertura usada no sábado, da entrada real externa. E o motivo explícito dado no texto, por causa do rei da Síria, ou seja, para agradar ou por deferência ao suzerano. A submissão era política, econômica e agora religiosa e simbólica, marcada na própria arquitetura sagrada. Exato. Uma subordinação em todos os níveis. O final do relato é padrão. Os outros atos de Acaz estão lá nos anais dos reis de Judá, os registros oficiais. Ele morre, é sepultado na cidade de Davi e seu filho Ezequias o sucede. Então, o que fica desse reinado? Um legado de práticas religiosas condenadas, alianças políticas que pareciam espertas no curto prazo, mas que levaram a uma profunda submissão cultural e religiosa. Sim, ele buscou segurança no poder terreno na Síria e comprometeu a identidade e a fé do seu povo nesse processo. E isso levanta uma questão bem atual, na verdade, né? Que tipo de legado um líder deixa quando as pressões do momento, a busca por segurança, o levam a abrir mão de princípios, tradições, da própria fé? Fica aí a reflexão sobre as consequências de longo prazo de colocar a confiança nos poderes deste mundo em detrimento dos valores mais profundos. Uma questão para se pensar.